Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é Guilherme Estevani Machado e meu trabalho é sobre como executar um ensaio de adensamento passo a passo de acordo com a norma da ABNT. Então, vamos lá, né? Bom, primeiramente, o que é um ensaio de adensamento? O ensaio de adensamento unidimensional analisa o solo confinado lateralmente e tem como finalidade determinar as deformações verticais que ele sofre ao longo do tempo. Sendo assim, vamos aos passos que devem ser seguidos com base na norma da ABNT NBR 16853, de 2020. Bom, o primeiro passo, ele trata-se do aparelho que será utilizado para este ensaio, que é uma prensa de adensamento sendo constituída por uma célula de adensamento apropriada para conter o corpo de prova, e que também possa proporcionar meios para aplicação de cargas verticais, e a medida também da variação da altura do corpo de prova e sua eventual submersão. E essa célula, ela consiste em uma base rígida, um anel para manter o corpo de prova, pedras porosas e um cabeçote rígido de carregamento. Logo, o próximo passo é a preparação das amostras e corpos de prova. Os corpos de prova podem ser obtidos a partir de amostras indeformadas coletadas na forma de blocos ou por meio de tubos amostradores de parede fina, ou de amostras deformadas compactadas em laboratório. Técnicas adequadas devem ser empregadas na coleta de amostras indeformadas no campo, visto que os resultados do ensaio são altamente dependentes da qualidade das amostras. Bom, como foi dito, quanto mais técnica você aplicar, melhor resultado você vai ter. Isso é uma coisa bem importante. E também os corpos de prova devem ser preparados em ambiente onde as mudanças da umidade do solo não sejam tão altas, onde os corpos de prova devem ser talhados ou torneados rente ao topo do anel, por meio de ferramentas cortantes apropriadas. E à medida que um determinado segmento de corpo de prova apresentar um diâmetro aproximadamente igual ao interno do anel, o segmento deve ser introduzido no anel por leve pressionamento uniforme. Logo, o corpo de prova deve ser introduzido com sobrealtura em relação ao anel utilizado, permitindo assim posterior acerto final da superfície da base e do topo. O próximo passo é a execução do ensaio. Bom, os ensaios devem ser executados em ambiente com temperatura aproximadamente constante, admitindo situações de no máximo mais ou menos 4 graus Celsius, e no qual não haja incidência direta de raios solares. Então, após isso, é preciso determinar a umidade e a massa específica para darmos início. Usando resultantes do processo de talhagem do corpo de prova, que foi citado no último slide, para determinar o teor de umidade inicial, de acordo com a ABNT-NBR 6457. Logo, é preciso determinar a altura do corpo de prova com a resolução de 0,01 milímetros, caso seja menor do que a altura do anel. Daí, logo, após isso, é preciso calcular o volume do corpo de prova a partir da sua altura e do diâmetro interno do anel. E depois é calculada a massa específica aparente úmida e inicial pela divisão da massa do corpo de prova pelo seu volume. Logo em seguida, é feita a montagem do corpo de prova na célula de adensamento, onde as pedras porosas e os papéis filtro, caso utilizados, devem ser preparados antes da montagem para evitar mudanças no teor de umidade do corpo de prova. E a montagem da célula de adensamento, ela nada mais ela deve, né, na verdade, ser realizada conforme a seguinte sequência. Primeiro, a base rígida, logo depois vem a pedra porosa inferior, o papel filtro, o corpo de prova contido no anel, o papel filtro novamente e a pedra porosa superior. Por fim, após a montagem da célula, é apenas colocar o cabeçote metálico, ajustando-se então o conjunto ao sistema de aplicação de carga. E para o próximo passo, temos o procedimento para a execução do ensaio, que é mostrado como um dos fatores de maior tempo levado. São muita coisa envolvida para fazer esse procedimento. Bom, então vamos lá. Então, após a colocação da célula de adensamento no sistema de aplicação de carga, com os devidos ajustes, é preciso instalar o deflectômetro e aplicar a pressão de assentamento de 5 kPa para solos resistentes ou de 2 kPa para solos moles. Tem uma certa divergência de diferentes tipos de solo, certo? E após esse período de tempo, é transmitido cargas adicionais às células de adensamento, em estágios.
E para obter pressões totais sobre o solo de aproximadamente 10 kPa, 20 kPa, 40 kPa, 160, etc., o carregamento do corpo de prova ele deve continuar até a definição da região de compressão virgem, onde não havia compressão ainda. E para cada um desses estágios de pressão, é necessário fazer leituras no deflectômetro da altura ou variação do corpo de prova, da altura do corpo de prova. E com a resolução ainda de 0,01 milímetros, imediatamente antes do carregamento, correspondente ao tempo zero. E em seguida, nos intervalos de 1 minuto, 2, 4, 6, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas e até um dia, são contados a partir do instante de aplicação do incremento de carga. Após isso, completadas as leituras correspondentes ao máximo de carregamento empregado, é efetuado o descarregamento do corpo de prova em estágio. Fazendo-se leituras no deflectômetro, o descarregamento deve ocorrer em no mínimo 3 estágios. Após atingir a pressão de 10 kPa no descarregamento, é verificada a estabilização da altura do corpo de prova, que é descarregado totalmente o corpo de prova e imediatamente é retirada a célula de adensamento junto com o anel com o corpo de prova. Os corpos de prova provenientes de amostras não saturadas podem ser inundados em pressões que simulem futuras condições de tempo. Neste caso, é apenas o corpo de prova ele deve ser inundado somente após o término do adensamento primário, daquele estágio de pressão. Após a inundação, devem ser efetuadas leituras de variação de altura do corpo de prova até a estabilização, por um tempo mínimo de 1 dia, que são 24 horas. Bom, então após essa inundação, essas leituras devem ser feitas do corpo de prova até estabilizar durante 24 horas. É um tempo muito extenso. E, após isso, temos os cálculos após o ensaio. Primeiro é feito os índices físicos iniciais do corpo de prova, onde a massa específica aparentemente seca inicial é calculada com. Aqui diz que φ_d de I é igual a 100 vezes φ_ui dividido por 100 WI, onde φ, que é o d de I, é a massa específica aparente seca inicial, expressa em gramas por centímetros cúbicos. Logo embaixo, mostra a massa específica aparentemente úmida inicial, expressa em gramas por centímetro cúbico também, e o WI é o teor de umidade inicial, expresso em porcentagem. Logo após, temos os índices de vazios inicial e grau de saturação inicial, que são as seguintes equações mostradas aqui no slide. Que onde temos o índice de vazios inicial, que ele é igual à massa específica dos grãos, dividida pela massa específica aparentemente seca inicial, que é expressa em gramas por centímetros cúbicos, ambas. E o grau de saturação inicial, que ele é o teor de umidade inicial expresso em porcentagem, dividido pela massa específica dos grãos também, que é expressa em gramas por centímetros cúbicos, certo? Logo mais, temos o índice de vazios ao final de cada estágio de pressão, certo? E onde é que a altura dos sólidos dos corpos de prova é calculada conforme a seguinte equação, que onde é que a altura inicial do corpo de prova dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. E o índice de vazios, como é mostrado logo em seguida, ele é, ao final de cada estágio, ele é calculado conforme a equação, onde é a altura do corpo de prova, ao final do estágio, dividido pela altura dos sólidos, em que ela é expressa em centímetros. Em outro cálculo, também temos o grau de saturação final do corpo de prova, certo? Que é mais uma divisão, que é a divisão do teor de umidade final vezes a massa específica em grãos, dividido pelo índice de vazios ao final do último estágio, multiplicado pela massa específica da água. Logo em seguida temos o coeficiente de adensamento, que nele, para no mínimo 2 incrementos de carga, deve ser calculado o coeficiente de adensamento, como por exemplo esse que é mostrado agora, onde temos a curva de altura do corpo de prova em função do tempo, calculado pelo processo de Casagrande. Certo? Após isso, temos o índice de compressão, onde é traçada a curva de vazios em função do logaritmo da pressão aplicada, sendo o índice de vazios em cada estágio de pressão. O trecho dessa curva, posteriormente a pressão de adensamento, é denominado trecho virgem e pode ser retilíneo ou não. Certo? E a determinação da pressão de pré-adensamento, ela é feita pelo processo de Pacheco-Silva, onde é traçada uma reta horizontal, passando pela ordenada correspondente ao índice de vazios EI. E ela é prolongada
até o trecho virgem e assim determinando seu ponto de interseção com a reta definida. E pelo ponto de interseção é traçada uma reta vertical para interceptar a curva. E nesse ponto é traçado mais uma reta horizontal que determina a interseção com o prolongamento do trecho virgem citado antes. E a abscissa desse ponto define a pressão de pré-adensamento. E por último, tem uma expressão de resultados, que ela deve ser expressada da seguinte forma, que deve ser expressado o resultado do índice de vazios inicial, a pressão de pré-adensamento, o processo empregado para sua determinação e índice de vazios correspondente, o índice de compressão, a condição de ensaio sem inundação ou inundado, nesse caso indicando a pressão de inundação, as curvas de adensamento, que é a altura do corpo de prova, né, em função do logaritmo do tempo, a curva do coeficiente de adensamento, em função do logaritmo da pressão média no estágio, e a curva logaritmo do coeficiente de permeabilidade em função do índice de vazios. Logo, isso também tem que ser mostrado as características da amostra e do anel de adensamento, e, por fim, a massa específica aparente úmida ou seca, e também o teor de umidade, índice de vazios e grau de saturação iniciais do corpo de prova, e o teor de umidade também. E o índice de vazios e grau de saturação final do corpo de prova, que é o que a gente busca. E, por fim, deixo aqui as fontes usadas no seguinte trabalho, e agradeço a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Um bom restante de dia para todos. Muito obrigado.